Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ano de 2024 aqui nesse podcast. Hoje a gente vai estar falando sobre um tópico muito importante, que é o descanso. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. E galera, antes da gente começar, eu gostaria de saber como vocês estão. Respondam aqui na caixinha se vocês puderem e quiserem, né? Apesar de eu não conseguir responder como no YouTube, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo, então se sintam à vontade para isso. Eu espero que o ano de vocês seja incrível, seja bom, seja cheio das bênçãos do Senhor. E eu gostaria de começar falando sobre descanso. E esse tema, ele é muito importante, ele foi escolhido intencionalmente para ser o primeiro episódio do ano de 2024, porque justamente a gente não fala tanto sobre ele como deveríamos, ou então nós não o praticamos como ele deveria ser praticado. Eu gostaria de iniciar então lendo uma definição no dicionário sobre o verbo descansar. Verbo descansar, ele significa livrar-se do cansaço, da fadiga, do trabalho, ou acalmar-se, cochilar. Essas são algumas definições para o verbo descansar. E a gente sabe que atualmente a sociedade fala muito sobre produtividade. A gente precisa produzir conteúdo nas redes sociais ou produzir trabalho naquilo que a gente faz. E a gente precisa cada vez mais ser produtivo, produzir, estar ativo fazendo algo. E eu selecionei basicamente esse tema porque é algo que a gente não fala muito, mas que a importância dele é extrema em nossa vida, em todas as áreas, em todos os âmbitos, não apenas para os cristãos, para aqueles que estão dentro do cristianismo, mas para a vida de um modo geral. E eu gostaria de compartilhar com vocês também um pouco da minha experiência com relação ao descanso. Eu sempre fui uma pessoa também que amava, ainda amo, ser produtiva, produzir. Eu tenho muita dificuldade em ficar parada, então se eu tô parada há um tempo sem fazer nada, eu já começo a pensar, o que eu posso estar fazendo de útil? Então, se eu fico parada, se eu, acontece algum imprevisto, alguma coisa, eu tento usar aquele tempo para alguma coisa boa. Eu tento usar aquele tempo de alguma forma de fazer aquele tempo com que ele seja útil para mim. Essa é uma grande dificuldade minha. E talvez você seja assim como eu, ou talvez o contrário, não sei. Mas o que acontece na minha realidade é que Deus tem me ensinado e falado muito ao meu coração sobre o descanso. E muitas vezes eu já desprezei o descanso. Eu falo, mas eu vou perder 15 minutos da minha rotina aqui pra descansar. Vou perder 15 minutos da minha rotina pra tirar um cochilo. Vou perder 15 minutos do meu tempo, meu precioso tempo, das minhas 24 horas, pra assistir alguma coisa que me faz bem, pra ler um livro, pra descansar a cabeça. Muitas vezes eu já pensei nisso e falei, não, eu vou estar perdendo meu tempo se eu fazer isso. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, Deus vem mudando a minha mente, a minha mentalidade com relação a esse fato, com relação ao ato de descansar. E é incrível de perceber como que o próprio Deus já nos ressaltou a importância do descanso. Então, eu tenho trabalhado cada vez mais na minha vida para eu saber remediar. Muitas vezes eu dizer um não na minha agenda, não marcar compromisso, não marcar evento, sabendo que eu preciso ter um tempo para descansar. Até mesmo eu mesma, que sempre às vezes me cobro muito, eu falo, Aimee, dá um passo para trás e dá uma relaxada. Porque senão, se a gente não descansar, a gente não vai dar conta. Lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1 ao 2, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. É incrível como que Deus sempre, em todos os aspectos, em todos os mandamentos que Ele nos dá, Ele é sempre o exemplo, Ele sempre
o primeiro a praticar, a nos mostrar como isso deve ser feito. Nesse caso não é diferente. Jesus também é o nosso maior exemplo dentro do cristianismo, justamente pelo fato de que ele fez aquilo que ele mandou nós fazermos. Então Deus aqui não é diferente. Deus, depois de ele ter criado toda a terra, depois de ele ter criado o sol, a lua, as estrelas, o mar, as árvores, as flores, os pássaros, os animais, tudo, absolutamente tudo que há na terra e nos céus, depois de ele ter feito essa linda obra, ele descansou. Meus irmãos, se Deus descansou, quem somos nós para não descansarmos? Tipo assim, muitas vezes a gente acha que a gente é super-herói, que a gente aguenta. Não, eu aguento. Daí você vai lá, diz sim pra agenda e acaba, muitas vezes, sua saúde vai mal por causa de que você não consegue reconciliar as coisas. Muitas vezes você não consegue dar conta de tudo. E isso acaba afetando muitas vezes sua saúde mental, sua saúde do sono. Então, Deus, ele nos dá o maior exemplo aqui de que nós devemos descansar. Nós devemos tirar um tempo, tirar um dia para nos aquietarmos. O Rodrigo Bibo tem um podcast, um episódio, em que ele fala basicamente sobre o sábado. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira escutar. Acredito que ele não guarde o sábado, ele não é adventista, mas ele fala sobre o sábado de uma maneira geral e é excepcional a maneira com que ele destrincha isso, o significado realmente do sábado, de que o princípio, o que Deus estava visando ao estabelecer um dia de descanso para o povo de Israel, era que eles pudessem ver as maravilhas do Senhor. Não apenas trabalhar, mas eles teriam a semana inteira para trabalhar e um dia para contemplar aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles, através da vida deles. E da mesma forma somos nós. A gente precisa ter um dia para descansar. Não necessariamente necessita ser o sábado, mas o que Deus estava estabelecendo naquele mandamento, ao estabelecer o sétimo dia como santificado para o povo de Israel, era isso. Era que eles vissem a bondade do Senhor. É para que eles não estivessem focados em si apenas, que eles não olhassem para si, mas que eles erguessem os seus olhos e olhassem para o Senhor. Que eles descansassem naquele que os criou, que os formou e os estava sustentando até aquele momento, até ali. E da mesma forma é conosco. Então, muitas vezes a gente precisa pensar, e não é fácil a gente tirar um tempo, ou até mesmo um dia, para descansar, mas isso é necessário. Então, às vezes a nossa rotina anda tão atarefada, e será que tudo isso realmente é válido? Porque quando a gente não descansa, a gente não consegue desempenhar talvez as tarefas mais básicas da forma que nós deveríamos. Então, eu gostaria de te incentivar, isso é algo que eu quero ter como prática nos próximos dias, nos próximos meses, que é tirar um dia para estar com o Senhor. Ou se não um dia inteiro, eu não consigo o dia inteiro, eu sou mãe, eu sou casada, tenho muitas tarefas, trabalho fora. Tudo bem, mas um momento do seu dia, de um dia específico, para você ter com o Senhor, aquele momento especial para que você possa descansar nele e ver aquilo que ele tem feito na sua vida. E a ciência, as pesquisas nos mostram de que existem 7 tipos de descanso. A gente tem o descanso mental, que é quando você sabe, quando você está ligado na tomada, no 220, como a gente costuma dizer, e a gente não para. Muitas vezes é necessário dar um descanso para nossa mente. E esse é o descanso mental. A gente tem o descanso sensorial, que a gente também, ultimamente, as tecnologias têm avançado, têm se aprimorado, mas a gente também tem que cuidar para nós não ficarmos, não sermos prejudicados por ela, Então, muitas vezes a gente passa muitas horas nas telas, em frente à TV, em frente ao celular, em frente ao computador, e isso nos faz mal. Então, o descanso sensorial é justamente isso, é você abaixar as luzes, É você diminuir o tanto de iluminação que você recebe, diminuir tanto o barulho, que vem ao seu ouvido. É um descanso realmente, digamos assim, dos sentidos. A gente tem um descanso criativo também, muitas vezes você tirar um tempo para ser mais criativo, para desenvolver a sua criatividade de uma forma mais leve, de uma forma que não te pese tanto. A gente tem também um descanso emocional. E me diga quantas vezes a gente já não disse sim, sabendo que a gente não daria conta de fazer. Mas porque a gente não consegue dizer não, a gente vai lá e diz sim. Então, descanso emocional, muitas vezes isso, a gente tem noção, como eu disse antes. Muitas vezes eu tive que cancelar
eventos, cancelar compromissos, porque eu sabia que eu não daria conta. Porque eu sabia que se eu dissesse sim, eu não iria não apenas conseguir cuidar dos outros, mas principalmente de mim. Então eu preciso ter esse pensamento de descanso emocional. E não é egoísmo você pensar. Porque se você não priorizar você, se você não priorizar a sua salvação também, se você não buscar a sua salvação primeiro, um exemplo aqui, como você vai poder proclamar a salvação aos outros? A Bíblia já nos diz do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então primeiro nós cuidamos de nós e depois a gente olha para o outro. E um outro tipo de descanso é o descanso social. Muitas vezes, se você trabalha com isso, você vai se identificar, mas a gente está cercado de várias pessoas, a gente tem que estar contatando pessoas, entrando em contato com empresa, entrando em contato com funcionários. A gente precisa estar a todo momento ali contatando outras pessoas. Isso não necessariamente é um vínculo que vai te fazer bem, às vezes é uma parte do seu trabalho profissional e tudo bem, mas o descanso social é justamente você se cercar, estar rodeado, digamos assim, de pessoas simplesmente por você gostar da companhia delas, por você desenvolver ali, ter a sua amizade, desenvolver ela, conversar, realmente ter um bate-papo legal sem compromisso, digamos assim, entende? Você simplesmente conversar com aquela pessoa, você simplesmente desfrutar da comunhão com o outro. O descanso espiritual é o mais importante, que é o último tipo, mas a gente sabe, né? Jesus mesmo, em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, ele vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nenhum outro lugar de descanso pode ser encontrado, senão nele. E o descanso verdadeiro, o descanso que a gente tantas vezes precisa, só pode se encontrar na presença do Senhor, no devocional, na porta do quarto fechada. E por mais que a gente muitas vezes promova, né? Eu vou assistir uma série para descansar. Eu vou ler um livro para descansar. Vai por mim, nada se compara a quando você fecha a porta do seu quarto e conversa com o Senhor sem ter horário para acabar. Você conversa com o Senhor sem ter pressa, sabe? E isso renova a gente, isso nos dá força, porque é o que a palavra de Deus nos promete. E algo, por último, para finalizar, que eu gostaria de conversar com vocês, é porque a gente tem uma passagem na Bíblia, que é Miqueias 2:10, que vai dizer que o nosso lugar de descanso não é aqui. E muitas pessoas usam essa passagem para dizer que o descanso é errado, eu não devo descansar, eu devo trabalhar o tempo todo, porque a Bíblia diz que o nosso lugar de descanso não é aqui. Porém, a Bíblia não se contradiz. Ela é um livro perfeito, inspirado pelo Espírito Santo. E o verbo usado ali é o menuhá. Esse é um verbo no hebraico que significa lugar de descanso. Realmente significa isso. Lugar de descanso é um lugar de quietude. Só que lá na passagem que eu li com vocês em Gênesis, no capítulo 2, o verbo usado para descanso, que é o que Deus fez, que Deus descansou, é o verbo shabat. E esse verbo, ele é utilizado no hebraico justamente também para significar, para dizer a respeito do dia do Senhor, do sábado, desse dia de descanso que está lá no Velho Testamento. Então, assim, e esse verbo, de modo geral, ele significa o quê? De você cessar, de você colocar um fim, de você manter, de você observar o sábado. Ele tem uma diferença desse outro verbo que eu falei, que está lá em Miqueias. Porque realmente, quando a Bíblia diz que o nosso lugar de descanso não é aqui, isso é verdade. Aqui nessa terra a gente não vai encontrar paz, a gente não vai encontrar descanso, a gente não vai conseguir descansar. Porque constantemente a gente é bombardeado, constantemente lutas vêm a nós. E graças a Deus pela paz de Cristo que vem em nossa mente. Mas esse Shabat, ele realmente é indicado pelo Senhor. Esse descanso, ele realmente é frisado por Deus como um momento de descanso. Não é você ficar o resto da sua vida sem fazer nada, de você descansar completamente e nem trabalhar. Não é isso. O que Deus está dizendo é: o nosso lugar de descanso não é aqui na terra. Só que nós, até mesmo para continuarmos vivos e saudáveis da maneira com que Deus quer que nós estejamos, é necessário sim que a gente pare um pouco, que a gente cesse. Não é você parar e nunca mais continuar, você realmente não fazer mais nada. Não é isso, não é sobre isso.
mas eu gostaria de ter esclarecido a dúvida de algumas pessoas. Era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês no primeiro episódio desse ano. Eu oro e espero que a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia, tendo a consciência, tendo o entendimento de que Deus se importa conosco tanto que Ele nos manda descansar, que Ele nos manda cessar um pouco. E Ele é glorificado até mesmo nisso. Muitas vezes a gente tem o pensamento, né, de que se a gente não estiver trabalhando, não fazendo algo, Deus não vai ser glorificado. Mas a palavra de Deus diz que se nós comermos, se nós bebermos, que nós façamos tudo para a glória de Deus, inclusive o descanso. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, @palavradoevangelho_, e até a próxima semana, até o próximo episódio.